O que é o mundo espiritual? Não é uma boa pergunta? O Espiritismo tem explicação para isso. O lugar para onde nós vamos após a morte. Porque um dos princípios do Espiritismo é a vida futura, a vida após a morte, que na verdade é apenas do corpo orgânico, porque nós somos espíritos, almas imortais. E no mundo espiritual, nós vivemos com o perispírito, ou corpo espiritual. Mas a questão aqui é saber o que é o mundo espiritual, onde ele fica e o que tem nesse mundo espiritual. Durante muito tempo imaginou-se que a sobrevivência da alma após a morte era assim muito vaga, que a alma poderia ficar no céu ou talvez no inferno. Depois criou-se a figura do purgatório, ou que a alma fica aguardando em determinado lugar o juízo final de Deus. Enfim, muitas ideias sobre esse depois da morte, mas que o Espiritismo veio trazer com toda a lógica, através da observação, do diálogo com os espíritos. Mundo espiritual é o mundo real, porque o mundo corporal, físico, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. As pessoas, quando falam de colônia espiritual, apontam lá para cima, no céu. Mas, na verdade, o mundo espiritual ele está aqui. É uma dimensão da vida que interage com esta atual dimensão material. Então, nós podemos dizer que os espíritos estão aqui. E já que eles estão aqui, o mundo espiritual também está aqui. Mas o mundo espiritual envolve o planeta Terra, como todos os outros mundos no universo, e especificamente em relação ao nosso planeta, a nossa humanidade terrena, que engloba os espíritos que estão encarnados com os espíritos que estão desencarnados, nós temos, então, uma realidade vivencial. É verdade, parecida com o que nós temos na Terra, mas fluídica, energeticamente numa vibração superior, mais sutil. E nós vamos encontrar, então, diversas regiões, vamos encontrar as chamadas cidades ou colônias espirituais, onde nos juntamos, nos unimos por afinidade, por simpatia, obedecendo à lei do magnetismo. Ou seja, quando desencarnamos, não ficamos vagando aí à toa, sem ter um lugar para ficar. Nós temos, sim, e cumprimos missões, atividades, trabalhos, realizamos cursos, aprendizados e vamos nos preparar no devido tempo para organizar o processo de reencarnação, porque já tivemos outras existências e ainda teremos mais algumas pela frente aqui no nosso planeta Terra. Então o mundo espiritual é uma realidade. Quando, através do nosso Chico Xavier, esse querido médium brasileiro, nós tivemos o lançamento do livro Nosso Lar, que foi escrito pelo espírito André Luiz, espantou muita gente, porque André Luiz fala de uma colônia espiritual, uma verdadeira cidade, que à época, ali no início da década de 1940, ele assinalava que já possuía 1 milhão de habitantes desencarnados. E tinha de tudo: casas, prédios escolares, fábricas, parques. Mas entendamos que nada do que existe do mundo espiritual pode ser comparado ao que tem aqui. Existem coisas que se assemelham ao que nós temos aqui, até a nível de material, de tipo de material. Mas tudo no mundo espiritual é fluídico. Os espíritos podem volitar, os espíritos podem se comunicar através do pensamento. Então é muito diferente daqui. Então é um mundo real, não é um mundo fictício e não é inventado pelo espiritismo, porque pesquisando através dos médiuns, ouvindo os espíritos, perguntando aos espíritos de todas as categorias, nós fomos
obtendo paulatinamente essas informações sobre a vida após a morte. Então não se preocupe, quando chegar o seu momento de retornar ao mundo espiritual, porque a vida vai continuar e vamos continuar. Então, na dimensão espiritual, a nossa evolução, porque isso é da lei divina.